Fabulous! Hoje você vai aprender 25 perguntas essenciais para sua próxima entrevista de emprego em inglês. Vamos lá? Sim, essas perguntas elas vão aparecer de uma forma ou de outra na tua entrevista de emprego. Elas são básicas porque elas servem às funções primordiais do que o entrevistador quer saber sobre você. Uma coisa muito importante, o nosso foco aqui é que você entenda esse vocabulário e que você treine isso aqui comigo para que quando você chegue na tua entrevista de emprego em inglês, você se sinta mais confiante e confortável para entender o que está sendo perguntado de você. E a gente vai começar com uma pergunta super clássica. Number 1, tell me about yourself. Me conte sobre você, fale um pouco sobre você. A pergunta número 2 is, what are your strengths? What are your strengths? Quais são as suas forças? Sim, os seus pontos fortes. What are your strengths? A gente pode substituir, presta atenção nesse vocabulário, a palavra strength, que é força, literalmente, por strong points, que significa pontos fortes também. What are your strong points? Agora a pergunta número 3, que é relacionada, é aquela que às vezes, se você não se preparou de forma estratégica, você pode se embananar um pouquinho na hora da entrevista. Então se prepara bem para essa pergunta aqui, ó. What are your weaknesses? Quais são seus pontos fracos? What are your weaknesses? Que também pode ser substituído por weak points, pontos fracos literalmente. What are your weak points? What are your weak points? Pergunta número 4. How did you learn about this opening? Nessa pergunta aqui, eu sei que você vê a palavra learn e você pode entendê-la como aprender, que é um dos significados. Esse learn aqui, ele é o aprender de ficar sabendo. How did you learn? Como você ficou sabendo about this opening, sobre esta vaga? Pergunta número 5. Why do you want this job? Por que você quer este emprego? E essa palavra job pode ser substituída, por exemplo, por why do you want this position? Por que você quer este cargo? Question number 6. Why should we hire you? Por que devemos te contratar? A palavra hire é super importante no processo seletivo inteiro, porque ela quer dizer contratar. E aqui nessa pergunta você pode substituir por choose, que é escolher. Why should we choose you? Por que devemos te escolher? Pergunta número 7, que eu acho que é uma das perguntas que eu menos gosto. How do you see yourself in the next 5 years? Como você se vê nos próximos 5 anos? E aqui o que acontece é que você vai ver perguntas parecidas e esse tempo vai mudar. How do you see yourself in 3 months? How do you see yourself in 10 years? Pergunta número 8. What's your ideal job? Qual o seu emprego ideal? E você pode mudar a palavra job aqui por company. What's your ideal company? Qual sua empresa ideal? E ainda no mesmo contexto, what attracted you to this company? O que te atraiu para esta empresa? Agora a nossa pergunta número 10. Lembra lá na pergunta número 1 que você aprendeu tell me about yourself? Esse tell me pode ser substituído por discuss. Então você poderia perguntar ou ouvir a seguinte pergunta. Discuss your educational background. Me fale sobre a sua formação educacional, formação acadêmica. E você pode completar essa frase de várias formas. Discuss your experience abroad. Fale sobre a sua experiência fora do Brasil. Pergunta número 10. What did you like most about your last job? Do que você gostou mais no teu último emprego? A gente pode substituir most pelo oposto, que é least. What did you like least about your previous job? O que você gostou menos no teu emprego passado? Você percebeu aqui também que ao invés de last job, eu falei previous job, que são sinônimos. Pergunta número 12, ainda com most and least. When were you most satisfied about your job? Quando você estava mais satisfeito com o seu emprego? Vamos trocar por least. When were you least satisfied about your job? Quando você estava menos satisfeita com o teu emprego? Pergunta número 13. What were you responsible for in your last job? Pelo que você era responsável no teu último emprego? Pergunta 14. Why are you leaving your present job? Por que você está saindo do teu trabalho atual? A palavra present para present job, trabalho atual, pode ser substituída por
current. Why are you leaving your current job? O significado permanece. Agora a próxima pergunta vai ser com how do you handle, que quer dizer como você lida. How do you handle pressure? Como você lida com pressão. How do you handle antisocial hours? Como você lida com esses horários estranhos, antissociais, fora do padrão? Ou seja, ter que trabalhar num horário que é bastante incomum para você. Pergunta número 16. What kind of work environment do you like best? Que tipo de ambiente de trabalho você gosta mais? E uma palavra importante aqui é environment, que ao mesmo tempo que ela pode significar meio ambiente, save the environment, salve o meio ambiente, ela é qualquer tipo de ambiente também, work environment, ambiente de trabalho. A nossa pergunta 17 vai começar com Are you willing? Essa expressão é muito importante, porque ela significa você está disposto, você está disposta. Are you willing to relocate? Você está disposta a mudar de local, né? Mudar de cidade, mudar de país até. Are you willing to relocate? Are you willing to travel abroad? Você está disposta a viajar para outros países? Pergunta 18. What's your availability? Qual a sua disponibilidade? Availability vem de available, que é disponível. E a gente vai chegar na próxima pergunta, que é uma pergunta que às vezes pode parecer difícil de responder, por isso que você precisa de muita estratégia nesse momento, que é a famosa qual a sua pretensão salarial. Em inglês existem algumas formas de dizer isso, a mais comum é What are your salary expectations? Qual a sua pretensão salarial? Ou então What are your salary requirements? Que significa a mesma coisa. Pergunta número 20. What motivates you? O que te motiva? E aí a gente vai para a pergunta número 21, que vai ter o mesmo significado, mas a gente vai falar isso com uma expressão, de uma maneira um pouquinho mais metafórica. What gets you up in the morning? O que te acorda de manhã? O que te faz acordar de manhã? Ou seja, o que te motiva a fazer o teu trabalho, por exemplo? Pergunta número 22. What can we expect from you in the first 6 months? O que podemos esperar de você nos primeiros 6 meses? E aí você pode mudar os 6 months por 3 months, first year e por aí vai. A pergunta número 23, você vai ver que ela é um pouquinho mais longa, um pouquinho mais complexa talvez. What do you consider to be your biggest professional achievement? O que você considera ser a sua maior conquista profissional? Ou seja, qual é a sua maior conquista profissional? Poderia ser substituído por What's your biggest professional achievement? Mas às vezes o entrevistador ou a entrevistadora não vai facilitar a nossa vida e vai trazer uma pergunta mais longa. Então esteja preparado para a versão curta e para a versão longa também. Pergunta número 24. What do you like to do outside of work? O que você gosta de fazer fora do trabalho? Isso está ficando cada vez mais comum e isso já está entrando nas perguntas básicas de entrevista de emprego, que é não falar só sobre trabalho. E a última pergunta, que é uma das mais importantes também e para a qual você precisa se preparar bastante, é fazer perguntas para o teu entrevistador, a tua entrevistadora. E a pergunta clássica é Do you have any questions for me? Do you have any questions for me? Você tem alguma pergunta para mim? Então, Fabulous, assista esse vídeo quantas vezes você quiser, tome notas, estude essas perguntas, fale elas em voz alta para poder treinar também a pronúncia das palavras e me conta aqui nos comentários se faltou alguma pergunta que você considera básica para a entrevista de emprego, que eu te ajudo aqui embaixo também. Alright? Bye bye!